Craig, estou tão animado por tê-lo de volta, porque você sempre revela coisas que estão acontecendo nos bastidores. Você vai falar sobre algumas agendas para 2025, um calendário de 2025. Há muito acontecendo nos bastidores que as pessoas não têm ideia. Agora estamos vendo na frente muitas coisas boas que Trump está fazendo, mas ainda há outras coisas progredindo e avançando. Agora, você acha que a profecia bíblica diminuiu? Com o presidente Trump, você sabe, saindo do Acordo de Paris. O que você acha? Parece que isso está acelerado e nos dá uma prévia do que está por vir, especialmente dentro da inteligência artificial. É para aí que estamos indo entre 2025 e 2029, eu acrescento. Certo. E agora você estava dizendo antes do programa que há outras coisas acontecendo com outros países que querem nos superar no que diz respeito à IA. Então seria o Reino Unido. E assim, o Reino Unido, em 13 de janeiro, emitiu um projeto para impulsionar a inteligência artificial. E eles vão entregar uma década para os próximos 10 anos de renovação nacional, como parte de um novo plano anunciado em 13 de janeiro. E isso vem do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia. Oh, uau! Então o Reino Unido quer nos superar. O Reino Unido quer nos superar, desejando que a IA conduza o plano para mudanças, impulsionando crescimento e melhorando padrões de vida. E eles querem começar isso dentro de suas cidades sustentáveis de 15 minutos, a propósito. Então eles mencionaram isso também nas notícias. Eles querem que o setor público passe menos tempo fazendo tarefas administrativas e mais tempo oferecendo os serviços dos quais as pessoas trabalhadoras dependem. Então eles querem que a IA controle tudo. E vou adicionar aqui também que se você... Bem, posso adicionar mais tarde. Então é uma grande coisa para anotar, mas vou adicionar mais tarde. Oh meu Deus, não. Sim, todos precisam ficar atentos, porque há muitas coisas muito interessantes. E também quero agradecer aos meus membros. Obrigado por se juntar. Isso realmente ajuda o canal. E obrigado por se inscrever. Ok, continue, Craig. O Reino Unido está dedicado às zonas de crescimento de IA para acelerar o planejamento da infraestrutura de IA nos próximos 4 anos, utilizando 14 bilhões e 3.250 empregos comprometidos por empresas líderes de tecnologia privadas, seguido pelo Plano de Ação de IA. A inteligência artificial será liberada em todo o Reino Unido para proporcionar uma década de renovação nacional sob o plano anunciado. Eles têm, por trás desta indústria, estão concordando com 50 recomendações para IA. Isso revela os detalhes do plano de ação de oportunidades de IA do governo e alimentará a IA através de câmeras para detectar buracos e ajudar a melhorar seus padrões de vida. Isso é para as ruas, mas buracos em todo lugar, inclusive crime online. Eles vão monitorar todo mundo online. Certo. Isso foi anunciado apenas nos últimos 2 dias. Uau! Interessante. Pensei que diria que a China tentava superar, mas quando mencionou o Reino Unido, você me surpreendeu. Agora, sobre o Reino Unido, me fale sobre aquela moeda. Então, quando 2025 chegou, a Casa da Moeda Real homenageou George Orwell com uma moeda que faz referência ao 1984, Big Brother is Watching You. Então você tem o Rei Charles de um lado da moeda e o olho que tudo vê do outro lado. Uau, ok, mas eles disseram George Orwell. Sim, tá escrito bem ali. E eu tentei comprar a moeda, na verdade, mas eles não estão permitindo fora do Reino Unido. Então não pude comprá-la. E eu também vi que o Rei Charles vai filmar um documentário com a Amazon. E claro, é tudo sobre mudança climática. Então ele está promovendo tudo isso. E será, você sabe, basicamente sobre o livro dele Harmony, sobre o qual você já falou. Provavelmente será Swords. Canal do Amazon Prime também. Ele tem seu próprio canal de TV, então provavelmente isso será carregado nesse canal de TV. Portanto, o primeiro-ministro acabou de dizer que a inteligência artificial trará mudanças incríveis para o país deles, desde professores personalizando suas aulas. Então tudo vai ser IA, incluindo sua educação. E já vemos isso com pastores agora usando o IA para produzir seus sermões a propósito. Já vi isso também produzido online. E apoiando pequenas empresas com sua contabilidade até acelerar aplicações de planejamento. Tem potencial para transformar a vida de todos os trabalhadores. Mas a indústria de IA precisa de um governo que esteja do lado deles, que não fique de braços cruzados deixando as oportunidades escorrerem pelos dedos. E em um mundo de competição acirrada, nós, do Reino Unido, não podemos ficar parados.
Precisamos agir rápido e tomar medidas para vencer esta corrida global. Nosso plano fará da Grã-Bretanha líder mundial em IA. Ele dará à indústria a base necessária e turboalimentará o plano para a mudança. E é assim que tudo isso se chama. Chama-se Plano para a Mudança. É a IA infiltrando-se em todas as partes da vida daqueles no Reino Unido e na Commonwealth. Vou adicionar isso também. É um grande esquema de dinheiro. Isso quer dizer mais empregos e investimentos no Reino Unido, mais dinheiro nos bolsos das pessoas, mas não vai realmente acontecer. De acordo com a profecia bíblica, e transformar os serviços públicos. Então eles querem mais uma vez voltar à ideia da cidade de 15 minutos, e querem que todos utilizem seus serviços públicos, seus ônibus públicos e bicicletas ou o que for para deixar de usar combustível como dirigir seu carro. Então esse impulso pela IA vai até novembro de 2026. Isso é basicamente uma janela de um ano, onde eles vão estar promovendo o avanço da IA. Então isso se estende de 2028 a 2029. E eu também leio muito online, e tudo por trás desse impulso pela inteligência artificial está diretamente ligado a Microsoft e Bill Gates. Então eu acho isso muito, muito interessante. Ele é o responsável pela iniciativa Stargate. É o Bill Gates. Volta direto para a Microsoft. Assim, o governo do Reino Unido, publicará sua estratégia de adesão à IA na primavera de 2025. E o plano deles é mudar vidas ao adotar a IA. Todos precisam adotar a IA, inteligência artificial. E eles querem assegurar o futuro com a IA. Eles têm 50 recomendações e querem mostrar nos próximos 6 meses um plano para a infraestrutura de IA do Reino Unido com um investimento de 10 anos, pronto até 2030, quando seu líder, o Anticristo, será revelado. Claro, há muito acontecendo até 2030. Há muitas coisas acontecendo nos bastidores. Então é até 2030. Não é durante 2020, 2030 ou depois de 2030. É até 2030 que eles querem isso configurado. Então, de meados a final de 2029 é quando eles querem seu líder no lugar. Então é por isso que vimos esse objetivo de 2030 repetido várias vezes. Provavelmente parece ser a agenda deles para estabelecer seu governo mundial. Portanto, toda essa pressão por IA é para a primavera ou verão de 2025 para lançar. E no mais tardar, uma das últimas é expandir a oferta de bolsas de estudo de IA de Turing. E isso até o outono de 2026. Então aqui temos nossa janela de um ano para empurrar essa infraestrutura para que a IA esteja totalmente estabelecida dentro de 4 anos. Mas como isso impactaria a vida das pessoas comuns então? Por um lado, eles querem usar mais combustíveis fósseis, incluindo carvão, de acordo com Trump. Portanto, esse é o lado de Trump nisso. Mas Trump usou mais combustíveis fósseis e a energia seria feita no local, como a China está fazendo. Então ele está imitando a China para esses AI. Dos centros de dados. Centros de dados, sim. Eu moro ao lado de um, então posso passar de carro e tirar foto. Todo o sistema opera a diesel. Mas agora eles querem torná-lo 100% movido a diesel ou carvão, ou nuclear no local. Ok, é como se estivesse suando. É muito interessante porque é tão oposto. É contrário à Agenda 2030. Mas sim, por que tento entender essas pessoas? E então o que isso realmente vai fazer é aumentar os preços da energia para todos que têm que depender de energia hoje. Portanto, eletricidade ou qualquer coisa, isso vai aumentar suas tarifas elétricas, porque eles estão usando mais disso. Então vão dizer que há uma escassez e o preço sobe. Acredita que isso ocorrerá nos Estados Unidos também? Isso ocorreria nos Estados Unidos, talvez mundialmente. E então um dos pontos finais é impulsionar a adoção de inteligência artificial em todo o país. Isto é para o Reino Unido. E o prazo de entrega é inicialmente o verão de 2025, depois contínuo. Eles querem que IA seja adotada até verão de 2025. Então, basicamente, o Reino Unido as pessoas estariam totalmente sob vigilância. E para nós agora, estamos dispostos. Mas, você sabe, agora nos Estados Unidos, você pode falar sobre a menos que você tenha terminado com isso? Não. Há uma coisa importante. Então, de 8 a 11 de julho na ONU, haverá um evento chamado AI for Good Global Summit, em Genebra, Suíça. A ONU se reunirá para esta cúpula de IA para o bem para impulsionar esta inteligência artificial no verão de 2025. Certo, agora explique os planos da ONU em junho.
Eles querem reafirmar a ilegalidade das atividades de assentamento israelense dentro de seu próprio país e de todas as outras medidas unilaterais destinadas a alterar a composição demográfica dentro de Israel. E vão condenar qualquer uso de força contra os civis palestinos em violação do direito internacional. Esse é o documento que você encontrou. É para junho? Sim, de 2 a 4 de junho na Assembleia Geral da ONU. Ao mesmo tempo que este evento em Hamburgo, também há uma conferência sobre sustentabilidade ocorrendo na Alemanha, abordando as Nações Unidas, os 17 objetivos. Então haverá um impulso para que os 17 objetivos sejam implementados de 2 a 3 de junho. Ao mesmo tempo, isso está acontecendo na Frente Palestina, na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. E para quem ainda não assistiu antes, estamos mostrando os 17 objetivos, tudo isso ligado ao rei Carlos III. A ONU reitera seu apelo pela realização sem demora de uma paz abrangente, justa e duradoura no Oriente Médio, com base nas resoluções pertinentes das Nações Unidas, incluindo a resolução do Conselho de Segurança, para uma solução de 2 estados, dentro de fronteiras reconhecidas com base nas fronteiras anteriores a 1967. Eles querem que Israel fique menor. A ONU exige que Israel, a potência ocupante sobre seu próprio país, estou acrescentando essa parte, cumpra estritamente com suas obrigações sob o direito internacional. Assim como medidas destinadas a modificar a composição demográfica de qualquer parte do território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. Então eles querem que Jerusalém Oriental seja dada aos palestinos. A ONU destaca a necessidade urgente de interromper imediatamente as atividades de assentamento. Em essência, dizem que Israel deve parar de construir em Samaria e Jerusalém Oriental. A ONU mantém seu compromisso com a solução de 2 estados, segundo o direito internacional, para Israel e Palestina viverem em paz e segurança. Tessalonicenses 5:3. Dentro das fronteiras reconhecidas com base nas fronteiras pré-1967. A ONU pede a retirada de Israel de todo o território palestino ocupado desde 1967, incluindo Jerusalém Oriental. Não posso acreditar que eles estão fazendo isso, certo? E há toda essa reunião que acontecerá em junho para acelerar tudo isso. Sim, estamos realmente acelerando com a profecia bíblica. Diz que será transmitido pela internet. Então veremos isso online, de 2 a 4 de junho. Talvez tenhamos que relatar sobre isso? Sim, absolutamente não. Isso é como uma grande profecia bíblica, sim. Grande porque no meio da semana dos 7 anos, vemos que aqueles dentro de Samaria e Jerusalém Oriental têm que fugir para as montanhas. E isso obviamente é implementado em algum grau ou forçado, especialmente no meio da semana da 70ª semana de Daniel. Então, quanto Israel se alinha com isso antes? Eu não sei, mas estão basicamente sendo forçados nisso pelo mundo inteiro. Então a ONU tem este calendário. Você pode encontrá-lo no focus23nen.org com todos os principais eventos para a agenda de 2025. Então há muitos para mencionar. De 5 a 7 de março, Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável, em Nova Delhi. 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. Então, teremos muitas discussões sobre as próximas pandemias. Ah, espere um minuto. Quanto à Índia, achei que o rei Charles acabou de ir à Índia para se encontrar com alguns líderes lá. Sim, ele foi. Recente. A Índia está incentivando isso. Todos os países estão promovendo a agenda de uma forma ou de outra. Os Estados Unidos podem não ser incentivados pelo governo sob Donald Trump, mas estão sendo promovidos pelas empresas. Então a Microsoft e todas as suas grandes corporações de supermercados. SIM, de 7 a 11 de abril, é a 580ª Comissão de População e Desenvolvimento em Nova York, nas Nações Unidas. Então, mais uma vez, controle populacional. Dia 10 de setembro. O dia 11 é a Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável, Roma, Itália. É mais provável que o Papa Francisco esteja envolvido neste evento. Na verdade, eu sei que o Vaticano estará envolvido neste evento com base na época do ano. Então temos o falso profeta, esse falso profeta religioso promovendo este desenvolvimento sustentável. Então 25 de setembro, o besto aniversário da Agenda 2030. Portanto, haverá um grande evento na ONU em 25 de setembro. E de 10 a 21 de novembro, com a confirmação do pacto pela terceira vez sendo adiada, ocorre a Conferência da ONU sobre Mudança Climática em Belém, Brasil. Acho muito interessante que seja em uma cidade chamada Belém,
onde basicamente Deus desceu e seu filho nasceu, o que realmente reforçou o pacto com Abraão e seus eleitos, nós cristãos, para viver com ele. Mas aqui temos uma agenda satânica que está imitando isso com o mesmo nome, a cidade de Belém. Do membro. Então, este é o novo pacto da lua nova que acontecerá no dia 21 de novembro. E em 12 de dezembro, teremos o 10º aniversário do Acordo Climático de Paris. Então, esses são alguns dos destaques deste ano no calendário. Ok, e Craig, de qual site era aquela lista de alguns deles? É 2030.org. Neste evento, de 10 a 11 de setembro, me faz lembrar dos portais, os 5 portais que foram abertos pelo Papa Francisco no início deste ano. Ele abriu todos esses portais para inaugurar um ano de jubileu. Então ele quer que em 2025 as dívidas sejam perdoadas mundialmente. E o Vaticano diz que esses portais estão diretamente ligados ao que acontecerá na COP30. Certo. E essa reunião em setembro, novamente é de 10 a 11 de setembro, em Roma, Itália, sobre desenvolvimento sustentável. Mas todos esses portais que ele abriu estão preparando para o evento COP30. Certo. Quer acrescentar algo sobre os portais, o que eram? Bem, o mais interessante foi que ele abriu a porta da prisão para, entre aspas, libertar os cativos. Então aqui temos esse falso profeta usando os termos bíblicos, mais uma vez, de libertar os cativos, o que Jesus Cristo faz pela nossa salvação. Certo. Então este evento, realmente na COP30, é para, entre aspas, libertar os cativos pelo clima. Então é para salvar o mundo de sua falsa mudança climática. Sobre Trump, não há mudança climática acontecendo. Ele definitivamente não está interessado. Estude este asteroide que está vindo em 2029 e a Agência Espacial Europeia terá uma missão rápida para a segurança espacial e será lançada em abril de 2028. A espaçonave encontrará o asteroide em fevereiro de 2029 e o acompanhará durante sua passagem pelo Oceano Atlântico. Neste evento, eles querem aprender como desviar asteroides. Quer dizer, quando você pergunta o que pode dar errado com todos, eles vão mirá-lo na Terra acidentalmente. Possivelmente. Obviamente ainda não sabemos, mas parece ser para onde estão indo com isso. Eles querem desviar essa coisa e afastá-la da Terra. Um acidente a 32 mil quilômetros da Terra poderia fazer com que isso viesse realmente em direção à Terra. Portanto, no final das contas, eles não acreditam que Deus está no controle e que o homem precisa estar no controle do universo. Isso está sendo promovido por ninguém menos que o Rei Charles. Tá legal. Agora, Craig, ao fazer esse comentário, há pessoas que estão vendo você pela primeira vez. Como você pode dizer isso sobre o Rei Charles? Elas acham que ele não faz nada. O Rei Charles tem seu selo da Terra Carta, que o coloca como rei do mundo inteiro. E ele tem seu selo da Astrocarta, que afirma que ele está cuidando de tudo que rodeia a Terra dentro do universo. Então é sua missão cuidar do universo, é o que ele está promovendo. Basicamente ele está dizendo, eu sou o anticristo, eu vou controlar o mundo, eu vou controlar o universo. Certo, as pessoas vão dizer, mas ninguém está ouvindo ele. Ainda não. Porque ele é um ninguém, porque ele não tem poder. Mas a Bíblia diz que o mundo lhe dará poder. Então, começando em Apocalipse 6:2, Daniel 9:27, é quando ele receberá esse poder. Ele precisa confirmar um pacto para receber esse poder. Certo, e vou colocar um link na descrição de uma entrevista diferente que você fez comigo, onde você mostrou todas as razões pelas quais acredita que ele seja o anticristo. E havia inúmeras razões. E para quem está dizendo, ah não, ele não pode ser. Bem, assista isso primeiro. E então, se você souber de alguém mais que tenha tantas razões para ser o anticristo, nos avise. Mas continue, Craig. Então, basicamente, temos um pacto de muitos. Não vou dizer que este é o pacto de muitos, mas temos um pacto de muitos chegando em 21 de novembro, na COP30, em Belém, Pará, Brasil. Então, quero especificar que Belém é a palavra em português para a cidade de Belém. Eles querem confirmar esse pacto pela terceira vez, Agenda 2030, na cidade de Belém, na Amazônia. Porque a Amazônia é importante para o mundo todo. Por causa de tudo isso com o clima. Por causa de tudo isso com a mudança climática. Ok,
Agora, se as pessoas disserem sim, mas já tivemos essas outras reuniões COP, o que mudou? O que foi implementado? O que foi implementado é que retiraram seus cortadores de grama a gasolina do mercado. Assim, conseguir um cortador manual para cortar o gramado é extremamente difícil. Na Califórnia, você não pode obter soprador, cortador de relva ou gerador para ter eletricidade. Então essas coisas estão sendo implementadas. O estado de Washington está um pouco atrás. O estado de Oregon está um pouco atrás da Califórnia. Mas isso está sendo implementado nacionalmente e em todo o mundo, especialmente em países de alto nível. Países de baixo nível estão atrasados nessa questão. Certo. E outras mudanças são apenas como um incentivo para comerem menos carne, ou sabe, continuamos comendo seus frangos. Então, se você for ao Walmart, tem que ser muito, muito cuidadoso com o que compra, ou pode acabar comprando carne que na verdade não é carne. Então, eu realmente fiz isso, e comprei carne. É tipo, é frango. Comprei o frango, levei para casa, então li o rótulo. Quando cheguei em casa, percebi que era frango falso. Então dei aos meus gatos e meu cachorro, e eles também se recusaram a comer. Meus animais são mais espertos que alguns humanos. Tentei jogá-lo fora. Certo. Mas você sabe, também vemos a pressão, por exemplo, você sabe, nos fazendeiros, eles não podem fazer muitas coisas que você sabe são saudáveis para plantas e animais. Eles estão apenas empurrando essas coisas. Então, não teremos comida saudável. Sim. Bem, é muito alimento transgênico. Então agora os rótulos nos alimentos estão informando se é comida ruim. Eu diria que está ficando difícil fazer compras depois de ler todos os rótulos. Como a maioria dos alimentos nos mercados não é saudável para você. Se você comprar suas frutas e vegetais e elas forem pulverizadas com todos os produtos químicos e suas carnes forem de gado alimentado com capim e seus ovos forem de galinhas criadas soltas e não galinhas que passam a vida toda em gaiolas, então você terá um alimento melhor. Eu sei disso porque costumava criar galinhas. Então, suas galinhas selvagens têm uma gema mais escura do que as suas. Os ovos que vendem na loja, que têm uma gema amarela bem clara. Então, sim, é melhor encontrar alguns agricultores locais. E mesmo assim descobri isso porque como muitos alimentos orgânicos e frutas e vegetais orgânicos. E agora estou descobrindo que estão pulverizando com essa coisa. Apelar, talvez apel, e isso é químico. Então nunca acaba com eles. Bem, Bill Gates acredita que há outra pandemia iminente. E ele diz que há uma chance de 10 a 15% de que haverá outra nos próximos 4 anos, e que a agitação global poderia desencadear uma grande guerra com outra pandemia nos próximos 25 anos. Então ele está meio que dizendo de uma forma ampla que entre os próximos 4 ou 25 anos virá uma ainda maior. Mas ele tem profetizado isso há muito tempo. Então ele é mais um desses falsos profetas. Mas suas profecias parecem se concretizar. Querem isso para diminuir a população mundial. Certo. E então você sabe, com a programação preditiva, sabe nos seus filmes, o filme Epidemic 2024 falava sobre lockdown. Então isso faz parte da agenda deles? Veremos. Vamos ver. E também você tinha Battlefield 2025. Então há outro planejamento preditivo de que haverá uma guerra em grande escala em 2025. E então há o livro de Diana Cooper, 7 anos de transição para 2032. Então eles estão dizendo que há uma era dourada chegando até 2032 e há 7 anos até esse evento. Certo, a era dourada deles difere da de Trump. Sim, então Trump diz que começa agora na América. E o movimento da nova era acredita que será implementado até 2032, que é possivelmente a imitação para Jesus Cristo estabelecer seu reino milenar. E depois dizem que todos os sinais estão nas estrelas, e talvez estejam através do porquê há o evangelho nas estrelas, então talvez. Mas eles ainda corromperam o evangelho e as estrelas que acreditam em tudo isso, o que é astrologia, astronomia, certo? Certo, usando astrologia e astronomia. Então é verdade nas estrelas, mas não com astrologia, mas sim. Então há outro planejamento preditivo que veio pelo caminho do Lucas Trust. Em Alice Bailey. Então o Lucas Trust foi chamado primeiro de Lucifer Trust, por isso vou enfatizar isso. E até 2025, ela disse que há um novo reino em que tudo mudará em 2025. 2025 é a data limite para a humanidade reconhecer que somos almas divinas. Se não pudermos, então uma catástrofe como Atlântida necessariamente seguirá.
Então ela acreditava que haverá uma catástrofe que seguirá 2025 se não reconhecermos que somos almas divinas, um Deus dentro de nós mesmos. É com o Lucy's Trust. Quanto tempo foi isso? Com Alice Bailey. Então é basicamente quem está por trás das Nações Unidas. Então, há quantos anos isso foi dito? Sim, mas isso teria sido há um tempo. Então, para eles estarem falando sobre o ano 2025, acho isso muito, muito interessante. Aqui temos este programa preditivo mais uma vez para 2025 por ninguém menos que o Lucifer Trust. Tudo isso está chamando por uma catástrofe planejada em 2025. E para resumir tudo, biblicamente falando, é anarquia. E assim o homem da iniquidade vai chegar aqui em breve e se revelar ao mundo. Agora, para nós cristãos, devemos saber quem ele é se formos diligentes e estudarmos. Mas o mundo não saberá quem ele é até ele ser revelado. Então, já que você acha que o Rei Charles é o anticristo, acha que ele vai se revelar em breve? Ele teria que se revelar no primeiro ou segundo dia de uma nova lua para se ajustar aos eventos do calendário da tribulação. Então, temos uma coincidência em 21 de novembro. Não estou dizendo que esse é o dia exato, mas há uma possível coincidência nesse dia ser de lua nova. E se encaixa na linha do tempo prevista nas escrituras para a estação agrícola. Então, é o fim da estação agrícola nessa época. Estamos no 7º mês. Então, normalmente, onde eu moro em Israel, a maioria das atividades agrícolas é concluída por volta do Dia de Ação de Graças. Então, teoricamente, a agricultura, nesta época do ano, terminaria por volta do Dia de Ação de Graças. Por que ele tem que se mostrar agora? O Rei Charles só pode ter compromissos para falar ou discursar em certos eventos ao longo do ano. Então, o programa COP é um evento em que ele pode discursar. O outro evento é diretamente para o seu governo, acho que uma vez por ano. Então, acho isso muito, muito interessante, porque falamos sobre isso em um vídeo anterior, IA para o bem. E aqui estão eles promovendo isso de 8 a 11 de julho. Vão estabelecer isso. Falando em cidades de 15 minutos. Mesmo com o presidente Trump sendo presidente, parece que as pessoas, ok, em LA, sabe, Karen, a prefeita, com tudo que aconteceu lá, com tudo que aconteceu no oeste da Carolina do Norte, eles ainda estão falando sobre construir cidades de 15 minutos lá. Quero dizer, Karen Bass, sabe, disse que Pacific Palisades será reconstruído por um consultor externo e será mais equitativo e ambientalmente sustentável. Então é como sem, você sabe, autorização dos proprietários. Então é como se eles ainda estivessem avançando, mesmo que Trump tenha se retirado do Acordo de Paris. Quer dizer mais alguma coisa sobre isso? Acho o plano da cidade de 15 minutos para Los Angeles. Lahaina, por exemplo, Carolina do Norte, eles queriam um plano para 2030 e levou décadas para construir o que tinham antes. E eu não vejo isso com Lahaina. Eles construíram 2 casas, completaram 2 casas desde o incêndio há mais de um ano. E então não vejo o progresso sendo feito de que essas coisas vão acontecer com uma tribulação tão próxima, e todos os problemas que vão começar no primeiro dia da tribulação. Não vejo como eles terão tanto sucesso com suas cidades de 20, 30, 15 minutos. Então eles vão ser de algum nível. Eles serão. E o anticristo disse que o anticristo terá sucesso. Então sabemos que ele terá sucesso em algum nível com o seu plano. Mas se será mundial, talvez não com o problema do primeiro dia da tribulação. Trump fez um discurso no Fórum Econômico Mundial e ele afirma que estamos entrando na era de ouro da América. Mas está promovendo o plano Project Stargate para fazer a América a capital de IA e criptomoedas. E para mim, isso é um sinal de alerta, o que está vindo na tribulação. Então não acho que nós, como cristãos, precisamos nos preocupar com isso. Mas o que vier depois de Trump na próxima administração pode pegar isso e virar completamente contra os americanos. E sabemos que isso acontecerá no final da tribulação, onde todos deverão receber a marca de certificação para comprar, vender ou trabalhar, mostrando seu status de ter algo no corpo. Então é para onde isso está indo. Então ele está se preparando para isso inadvertidamente. E a próxima administração mudaria isso, como aconteceu em sua primeira administração, com que ele tomou no braço e foi forçado sob Joe Biden. Ele mencionou que Stargate planeja cobrir a América, dobrando sua capacidade com novos centros de dados, como no Reino Unido. E este é o poder da próxima geração de IA.
Então a pergunta é, isso será usado para armar o povo americano? E eu diria que no futuro sim. Claro, há muitas coisas boas com IA como com a internet. Havia coisas boas, mas depois haverá coisas ruins. Mas o que você mencionou antes também como com Stargate e Bill Gates envolvido nisso é apenas... Sim, os jogadores envolvidos são definitivamente muito assustadores. E o Fórum Econômico Mundial, sua agenda inteira para a reunião de Davos em janeiro, foi sobre inteligência artificial, o que leva à COP30 no Brasil, onde eles vão abordar essas questões novamente. Trump está saindo do Acordo de Paris, o que deixa um vazio para que outra pessoa entre e fortaleça o Acordo Climático de Paris, a Agenda 21, a Agenda 2030. Isso será no final da COP30. Portanto, isso está deixando um vazio, mas na verdade ainda há um ano, de acordo com o funcionamento do Acordo de Paris, ainda há um ano antes que os exércitos possam se retirar completamente disso. Então eles ainda precisam estar envolvidos pelo restante de um ano. Sim. Agora achei isso interessante. Você se importa de eu ler algo sobre isso? Sim. Sim. Então eu estava observando algumas implicações de os EVESA saindo do Acordo de Paris e falou sobre o que você disse, que ainda estava obrigado por mais um ano. Então ainda havia alguns compromissos, não por causa de Trump, mas por causa de Biden. E também achei isso muito interessante. Disseram que quando Trump foi presidente pela primeira vez, quando ele retirou o ESOA do Acordo de Paris, sabe, eu fiquei tão animado quando ouvi sobre isso, mas então não percebi que outras pessoas, outras organizações, outros governos estavam pressionando ainda mais. Então, quando você falou sobre, deixar um vácuo, e eu entendo que deixa um vácuo para o anticristo, mas deixa esse vácuo onde outros querem preenchê-lo, porque disseram que criou um vácuo de liderança que foi preenchido por outras nações, líderes estaduais, locais e empresariais. E isso lhes deu mais impulso. Então eles ainda estão pressionando fortemente, porque eu estava pensando, sabe, quando você olha nas notícias, não vê nenhum deles nervoso sobre Trump sair do Acordo de Paris, porque eles ainda sabem que estão pressionando pela agenda deles de qualquer maneira. E em seu site que acabaram de abrir para a COP30, eles estão dizendo que na COP30 eles vão fortalecer o Acordo de Paris. Então, pela terceira vez, vão fortalecer o Acordo de Paris. E é um período entre 5 e 10 anos. Sim. Agora, ok. Agora falando sobre a COP30, isso foi algo que achei interessante porque eu pensei, ok, novamente, se os Israel estão fora do Acordo de Paris, isso não nos afetará de forma alguma. Mas disse a retirada do Acordo de Paris. Isso não nos retira do ZESILA, da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E foi um tratado climático de 1992. Então não estamos fora disso. E assim os Jesus ainda mantêm que podem votar na COP30, a Conferência das Partes. Então ainda não saímos dessa. Não. E o que eles querem fazer é fortalecer isso antes que os ELSA saiam. Então a COP30 está sendo anunciada como a maior COP de todas, e fortalecer seus objetivos. E a palavra confirmar em Daniel 9:27 significa fortalecer. Então alguém vai entrar e fortalecer isso no final da COP30, que está planejada para 21 de novembro, que também é lua nova, que segundo as escrituras é o primeiro dia de um mês. Sim, eles sempre parecem estar no calendário bíblico. Agora, quem você disse que também do Reino Unido irá falar lá? O príncipe William vai participar. Ainda há muito a ser decidido, porque esses planos mudam o tempo todo. Mas ele planeja ir à COP30 e abrir com um discurso principal para dar força a essa agenda da COP30. E então o rei Charles também está interessado em ir. Então isso será anunciado em um momento futuro. Mas ele se encontrará com a presidência da COP30 nos próximos dias e dará impulso a este evento. Então, a presidência foi anunciada há vários dias e ele é um mestre na manipulação para tentar fechar um acordo no final da COP. Agora você acha que esse seria o pacto de muitos que você conhece? É definitivamente um pacto de muitos. Se é o pacto de muitos, isso será determinado ao longo do tempo.
Stargate está promovendo uma tecnocracia, onde o tempo da tribulação será controlado pelas elites dominantes, nomeadamente Bill Gates. Quero dizer, eles já anunciaram isso no Fórum Econômico Mundial. Então Bill Gates, Microsoft, qualquer um desses grandes jogadores dentro dessas grandes empresas de tecnologia. Bezos também foi implicado nisso. Então ele estará lá mencionando certos líderes que vão controlar as coisas via tecnocracia, pelos próximos 5 anos. Sim, agora é interessante porque você também falou sobre tecnocracia nas suas postagens, as quais são incríveis no Facebook. Que a tecnocracia chegou e está misturada com o transhumanismo, entrelaçando suas ideologias e mencionando líderes influentes que colaboram com essa agenda tecnológica transformadora. E um dos líderes com Stargate e tudo isso, ou IA, seria Sam Altman. Eu queria apenas ler uma citação dele. Avançar a IA pode exigir mudanças no contrato social. Toda a estrutura da sociedade estará em debate e reconfiguração. Isso está tudo relacionado ao transhumanismo. Sim, e eles dizem que o transhumanismo não é uma guerra que um indivíduo ou organização possa vencer. Cabe a nós, os companheiros humanos e a coletividade da humanidade, decidir como navegamos. A subversão da IA sobre governos, militares, economias, comunidades e nossa autonomia corpórea. Então é o controle de nossos próprios corpos através da IA. E assim foi apresentado pelos músicos techno e especificamente Anima. Chama-se End of Genesis. Então eles estão usando esses termos bíblicos e esses shows têm acontecido em todo o mundo. E começou em Las Vegas na última semana de dezembro de 2024. E o grupo é chamado Afterlife. E refere-se ao transhumanismo como a segunda vinda e a ascensão de Adão. E bem no site deles, eles ensinam que o verdadeiro destino de um homem está dentro de si mesmo, e ele saberá tudo, tanto o bem quanto o mal. Então é exatamente como vemos em Gênesis 1. Basicamente, eles estão dizendo que você será como Deus se abraçar esta IA. Certo. E há tantas pessoas que vão querer isso, porque vão apresentar como, você não ficará doente, ou poderá viver para sempre. E existem sites na internet agora que estão dizendo que até 2030 o homem será imortal. Esse é o objetivo. Você meio que tem que se perguntar quando diz no Apocalipse que as pessoas vão querer morrer por causa de todo o problema e vão pedir que as rochas caiam sobre elas, mas elas não conseguem morrer. E faz você se perguntar se elas tomaram algo que as faz não serem capazes de morrer, assim como nos filmes que vimos nos anos 80. E geralmente os filmes são uma programação preditiva do que eles querem para o futuro. E tem mais sobre 2025 e a programação preditiva que eu vou chegar, mas continue assim. Mas isso continua independentemente de quem esteja na Casa Branca ou de quem ocupe o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. O sistema global da besta da ONU avança a toda velocidade. As Nações Unidas estão pedindo a todos os governos ao redor do mundo para combaterem as mudanças climáticas e outras emergências, exigindo sistemas de identificação digital biométrica, dando aos governos de todo o mundo a capacidade de marcar e rastrear as massas em todos os seus movimentos. Isso começa no ZCISA, mas é aplicado no ZELA. Você deve ter uma forma de ID digital para voar até 7 de maio de 2025. Então, o ID digital biométrico requer que o destinatário carregue uma digitalização facial, verificação ocular, ou uma verificação da palma da mão, ou outro identificador único, que é então integrado em um sistema central e rastreado por um aplicativo no telefone de uma pessoa. Então, por exemplo, eu tive que fazer isso outro dia. Fui a Home Depot e precisei alugar uma peça de equipamento e tive que usar o aplicativo Clear. E você tem que tirar uma foto de si mesmo e provar sua identidade usando sua carteira de motorista e a foto que você acabou de tirar. Então agora o aplicativo Clear tem uma cópia digital do seu rosto para alugar equipamentos na Home Depot. Uau, eu não sabia que tinha chegado a esse ponto. Sim, tentei sair disso, mas não deu. Não pode comprar ou vender sem esse ID digital. Então tá ficando muito, muito próximo desse marco de certificação que eles querem implementado até 2028. 2029, uma janela de 4 anos. Eles precisam relatar isso em 2028, acredito talvez na ONU, sobre o Pacto para o Futuro. Certo,
Mas enquanto isso, a aplicação do ID real deve começar em maio de 2025. 7 de maio de 2025. E esse aplicativo Clear está sendo implementado em todos os lugares. Assim existe o Groceries Outlet e o Fred Meyer o está usando no estado de Washington. Agora, para comprar mantimentos, você precisa usar este aplicativo. Ok, isso me faz pensar em comprar máscara e peruca. Eventualmente, o plano é ter, segundo Yuval Noah Harari, um dispositivo de vigilância sobre a pele. E isso tem sido relatado nos últimos anos. Então eles estão sendo muito abertos sobre isso, que é o que está por vir. E se os governos atribuírem identidades digitais aos seus cidadãos, eles podem rastrear populações mais facilmente em um desastre ambiental. Então, basicamente, estão prevendo que virão desastres ambientais e que poderão rastrear seus cidadãos nesses desastres ou no que chamam de eventos cisnes negros. Portanto, o que estão fazendo é tentar usar a mídia para incitar o medo na população. Vimos isso em 2020, dividindo as pessoas umas contra as outras. E bem, eles têm linhas de denúncia. E se você não está cultivando de uma determinada maneira, ou não está comprando de uma determinada maneira, ou não tomou isso ou aquilo, você terá pessoas delatando você. Então é realmente para isso que está sendo preparado durante a tribulação. Ainda não chegamos lá, mas o preparo para isso já está em andamento, certo? E isso é realmente como a profecia bíblica de que crianças se voltarão contra seus pais. Quero dizer, esse é apenas um dos sinais dos tempos finais. Assim, uma vez que o governo obtém esses dados, pode obrigar mudanças nos hábitos de consumo de energia dos cidadãos. Já vemos isso com medidores inteligentes, e na África do Sul, por exemplo, desligam a eletricidade para reduzir a carga. Se houver uso excessivo, cortam a energia das pessoas. Acho isso muito interessante que esses países pobres já te desligam. Mas aqui no Zezesla, só se você não pagar sua conta e eles te desligam. Então a AID 2020 tem um site onde estão falando sobre a marca de certificação para comprar ou vender e para provar o que você tomou em seu corpo. Eu realmente assisti a um vídeo em, acredito, 2020 ou 2021, onde discutiam isso com o CEO da AID 2020 sobre como gostariam disso. Então, quando alguém vai trabalhar para eles querem saber o status do que foi consumido em seu corpo para provar que estão seguros para trabalhar. E para comprar ou vender, provar para a comunidade ao redor que também estão seguros para estar na comunidade. Então eles estão chamando isso de certificação ID 2020. Então acho muito interessante onde eles já estão usando esses termos da marca que vemos na profecia bíblica. Então eles querem uma identidade legal para todos até o registro de nascimento em 2030. Então esse é outro número que vemos. Basicamente, se você for culpado de pensar errado, verá sua pontuação de crédito social cair. Você será proibido de obter empréstimos, moradias, empregos e oportunidades educacionais. Falamos sobre isso antes. Certo, mas eles podem prever quando o pensamento errado acontece, simplesmente olhando as redes sociais, tudo o que estamos fazendo. E supor que estamos pensando. Então o Gutierrez emitiu, eu chamo Gutierrez de o falso profeta do mundo. Então ele não é o falso profeta da Bíblia. Há muitos falsos profetas. Mas ele disse em janeiro de 2025, no Fórum Econômico Mundial, o que estamos vendo hoje: aumento do nível do mar, ondas de calor, inundações, tempestades, secas e incêndios florestais são apenas uma prévia do filme de terror que está por vir. Então eles estão te dizendo que em 2023, eles disseram que chegando em 2030, haverá tribulação por vir. Eles fizeram isso em uma declaração em um poema que foi dirigido na ONU. Mas acho interessante que esses falsos profetas estejam meio te dando uma linha do tempo quando esses eventos acontecerão. Certo. E não é só ele, mas como diz Bill Gates, outra pandemia é iminente. E a chance de uma pandemia natural nos próximos 4 anos, é como se eles estivessem constantemente dizendo coisas assim. E então Bill Gates também está dizendo que ele vê uma grande guerra muito em breve. Você pode dizer quais são os planos deles? E eu acho isso muito interessante. A Bíblia diz na profecia como 1/3 das águas se tornarão amargas como absinto, e as pessoas morrerão por causa das águas amargas. E assim, a NASA previu que há um Deus da destruição a caminho até 2029,
é chamado de asteroide Apophis. Acredita-se que ele venha em 13 de abril de 2029. Então eles vão lançar um foguete para tentar possivelmente desviar este asteroide na época. E o que pode dar errado? Mas acho interessante que estão chamando de Deus da destruição. E então, em dezembro de 2032, aproximadamente, porque essas datas estão mudando, há uma chance em 73 de que outro asteroide venha e atinja a Terra. E na profecia bíblica, mais uma vez, vemos um anjo poderoso pegar uma pedra e lançá-la no mar, destruindo a grande cidade da Babilônia. Então, acho isso muito, muito interessante, que temos essas possíveis linhas do tempo desses asteroides chegando, que podem estar prevendo aproximadamente o tempo desses eventos. Definitivamente. E então, claro, quando falam sobre como o Deus da destruição, enquanto isso, tem aquele símbolo de Shiva, em frente ao CERN e à Organização Mundial da Saúde, que fala sobre destruição. Então, e seu discurso de Natal no final do ano. Basicamente, ele tem de 3 a 4 compromissos de fala importantes ao longo do ano, dos quais pode participar. E é isso, porque ele não tem poder além disso. Então temos uma partida para este ano, e veremos como se desenrola nos próximos meses. Mas de qualquer forma, através da música techno, mais uma vez no Brasil, eles estão se preparando para este evento COP30 em Belém, usando o símbolo de um triângulo. Então, estão usando um triângulo com o mundo dentro. E esse simbolismo foi usado em um livro sobre o Príncipe Charles, em 2010, por Joan Vion. Chama-se Camisa de Força Global. E isso é o que a ONU quer implementar para controlar o mundo. E agora, para promover este evento COP30, estão usando exatamente o mesmo símbolo no Brasil, através do músico de techno Alok. Então Alok tem esses shows de pirâmide acontecendo, afirmando que o futuro é ancestral. E é um chamado global para sustentabilidade na COP30. E em seu primeiro evento, 1 milhão de pessoas compareceram ao seu concerto em Belém, Brasil. Tá bem, e é tão interessante que esse é o símbolo deles, mas é interessante que Joan Vian tenha dito algo sobre isso, porque ela também tem Youngsters, dá para imaginar seu livro aí. Então imagine o que está acontecendo em Belém. E é esse mesmo símbolo exato. Certo. E Joan Vian também achava que o rei Charles, que o príncipe Charles, seria o anticristo. E ele tinha informações privilegiadas, porque ela trabalhava como repórter dentro da ONU. Então ela estava indo a essas reuniões da COP por vários anos e viu o que o príncipe Charles na época estava promovendo de maneira discreta. Então o negociador experiente em clima para este evento é André Correia do Lago. Ele presidirá a cúpula COP30. Ele se encontrará com o rei Charles em breve. E espera-se que ele atraia dezenas de líderes mundiais para o Brasil, mas não incluindo Donald Trump. Então provavelmente Donald Trump não irá a esse evento. Veremos. Porque ele declarou a retirada do Acordo de Paris, mesmo que tenhamos nosso pessoal lá. E Israel também desempenhará um grande papel neste evento, revelando sua inovação para o futuro. Assim, conforme relatado pelo Fórum Econômico Mundial, quando alguém se afasta desse impulso da COP, cria-se um vazio do qual outros irão se beneficiar. Em outras palavras, isso potencialmente abre a porta para o anticristo entrar e confirmar este pacto no final da COP, seja qual for esse pacto. E fortalecê-lo entre todas as partes, e isso incluiria os Estados Unidos. A COP30 está programada para ser a cúpula climática mais poderosa e consequente da história. O plano é usar novos alvos sob o Acordo de Paris para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, limitando o aumento da temperatura global a 2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Então nós já sabemos se Donald Trump vai reagir a isso e dizer não. Mas ele ainda está promovendo o lado da IA disso. Certo, mas quem diria que ele deve fazer isso para competir com outras nações? Ele deve competir com China e Reino Unido. Mas mesmo assim, implicações da IA não são boas, sim. Então o que aconteceria na COP30 é a pergunta. E as respostas são que os países atualizarão as NDCs, suas contribuições para a agenda do N30. E haverá discussões no aviso prévio em toda a iniciativa, que visa melhorar os sinais nacionais de alerta antecipado para eventos desastrosos. Então eles estão se preparando para a tribulação.
E haverá discussões sobre o Global Shield, uma iniciativa do G20 para proteger as pessoas de eventos climáticos extremos que estão por vir durante a tribulação. Isso está bem no site deles. Então não a tribulação, mas eles estão dizendo a você, no nível da ONU, a tribulação por vir. E haverá um enfoque na natureza e no uso da terra como parte da ação climática, que vem por meio de ninguém menos que o Rei Charles, através do grupo Pollination e seu mandato Terracota. Direito de controlar a terra e água. E a paz e a segurança são considerações importantes na COP30 das Nações Unidas. Conferência de Mudanças Climáticas. Então isso está no Brasil, que também está defendendo essa solução de 2 estados entre Israel e os palestinos. Então isso pode ser infiltrado na COP30. A COP30 é uma oportunidade para abordar os desafios de segurança que a mudança climática impõe. Tudo isso é resultado desses conflitos no Oriente Médio, que dizem ser um resultado das mudanças climáticas, para garantir que as vozes das comunidades vulneráveis sejam ouvidas e revelar oportunidades para a paz. Eles produziram um documento que vão discutir de 2 a 4 de junho na Assembleia Geral da ONU. Chama-se Solução Pacífica para a Questão da Palestina. Antes de chegarmos a isso, você pode comentar sobre Trump e Gaza. Para entender Trump, precisamos conhecer sua arte da negociação de 1987. O mundo de Trump começa com uma demanda extrema, tão ultrajante que redefine o que se pensava anteriormente na narrativa que achávamos que seria realizada. Quando um revés acontece, e irá acontecer, ele dirá, vamos negociar algo menos extremo. E em sua mente, ele ainda quererá uma grande vitória, pois seu objetivo é forçar os países árabes vizinhos a desempenharem um papel maior no que está por vir. Acredita que isso pode atrasar planos da ONU sobre o qual falaria? Possivelmente sim. Isso vai atrasar as coisas, até que esses árabes consigam trabalhar juntos em um plano. Essa é uma maneira de ver a situação, mas também pode acelerar as coisas para o evento de junho. Então, o que Trump está fazendo é declarar que ele quer 100%. E ele está disposto a aceitar 50% e exigir que o mundo inteiro, aceite uma solução com a qual ele está disposto a concordar. Ele também tem 4 semanas até revelar outro plano para anexar a Cisjordânia. Então esse será outro plano extremo que ele vai lançar em março. Em última análise, há uma solução de 2 estados. E não importa quanto tempo leva para o timing nisso, hein? Sabemos que as demandas são rejeitadas no início e no meio da tribulação. Pois diz em Ezequiel 38:11, em um tempo de paz você dirá, invadiremos uma terra de aldeias sem muralhas. Irei a um povo pacífico e habitarei em segurança, todos eles sem muros e sem barras nem portões. Então sabemos que algum tipo de solução deve ocorrer para que essa guerra de Ezequiel 38 comece. E então diz em Mateus 24:16, isso é o que acontece no meio da tribulação, que todos aqueles que estão na Judeia fujam para as montanhas quando virem a abominação da desolação. Então é quando os árabes vão exigir que aquela terra na Judeia lhes pertence. Então vamos ver uma solução de 2 estados de algum tipo, aparentemente. E Donald Trump quer talvez 2 ou 3 coisas dessa solução. É provável que nas próximas semanas vejamos uma declaração para todas as religiões, visando reconstruir o templo em Jerusalém. E então temos que nos perguntar, o que os ESA ganham com isso? E provavelmente verá uma forte aliança entre os ESA e Israel, em IA, inteligência artificial, como fator de mudança de jogo de agora até 2030 e além. E Donald Trump disse que os israelenses são pessoas muito inteligentes e quer incluí-los em seu plano. Então acho isso muito, muito interessante. Então temos que lembrar, temos essa grande questão de Gaza. E Donald Trump disse que é uma questão de destaque em relação a propriedades à beira-mar. Então ele quer reconstruir Gaza. Mas provavelmente veremos esse novo plano de cidade inteligente que está sendo levemente discutido para reconstruir Gaza. É apenas para o mundo. Então não será apenas para os palestinos, mas para todos. Não sei se terão sucesso nisso, mas é algo a observar. Ah, interessante. Mas quem apoia essa cidade de 15 minutos? Essa é a questão. Os ESAs vão pressionar, ou será que outra pessoa vai pressionar?
Em 2025, você e eu já falamos muito sobre 2025 no passado, mas estamos caminhando para uma temporada de guerra. E essa guerra é tanto espiritual quanto econômica e política. Então não é uma guerra travada como uma batalha regular, mas nesses três âmbitos. Mas como cristãos, temos um Deus de guerra, e ele sabe exatamente como estrategizar contra esses homens que querem dividir sua terra. E por fim, qualquer solução que venha conforme este anúncio divide a terra de Deus. Então, se os Evoá quiserem tomar posse desta terra, isso não é uma coisa boa. Isso é uma coisa ruim, porque diz que quando Jesus voltar, ele vai julgar aqueles que dividiram sua terra. Devemos estar mental e espiritualmente preparados para o que veremos em 2025 e provavelmente teremos muita expectativa aqui nas próximas semanas. Mas sabemos que Deus triunfantemente conduzirá seu povo que acredita nele. E Israel no que diz respeito a isso. Deus tem um plano para todos nós, e conhecemos o fim da história. Aquele que está nos céus ri, e ele zombará deles. Jesus está voltando. No final, ele prevalecerá.